Aqui para Pascal, buscar a própria felicidade não era pecado. É um traço comum da natureza humana. É uma lei do coração humano, assim como a gravidade é uma lei da natureza. Próximo slide. Concluindo esta introdução e necessários esclarecimentos iniciais para a compreensão correta da busca pela felicidade pelo cristão, vejamos estas palavras de C.S. Lewis, grande escritor e pensador cristão do século XX. Em seu livro Peso da Glória, ele nos diz: se hoje a noção de que é errado desejar a nossa felicidade e esperar ansiosamente gozá-la esconde-se na maioria das mentes, afirmo que ela surgiu em Kant e nós estoicos, mas não na fé cristã. Na realidade, se considerarmos as promessas pouco modestas de galardão e a espantosa natureza das recompensas prometidas nos evangelhos, diríamos que nosso Senhor considera nossos desejos não demasiadamente grandes, mas demasiadamente pequenos. Somos criaturas fedidas, correndo atrás de álcool, sexo e ambições, desprezando a alegria infinita que se nos oferece, como uma criança ignorante que prefere continuar fazendo bolinhos de areia numa favela, porque não consegue imaginar o que significa um convite para passar as férias na praia. Contentamos-nos com muito pouco. Como podemos constatar, nosso erro não está na intensidade do nosso anseio por felicidade, mas na fraqueza. Amados irmãos, voltemos agora à leitura do nosso texto base, Salmos 1, e dela podemos tirar valiosas lições para nossas vidas nos dias de hoje. E a primeira é uma exortação. A verdadeira felicidade não é encontrada em quem está no mundo. Próximo slide. O versículo 1 nos alerta: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Próximo. O ensino é claro: a felicidade não é alcançada por aqueles que seguem os conselhos dos ímpios, imitam os pecadores, se assentam com os zombadores. Aqui nesta passagem, o salmista faz um alerta de que Israel era um povo singular e separado. Estava no meio das nações, mas não devia ser contaminado por elas. O mesmo se aplica ao povo de Deus nos dias de hoje. Se aplica a cada um de nós. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, assim como diz João 17:11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, são palavras de Jesus. Protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Devemos nos guardar de ter amizades com o mundo que nos levem a ser maculados por ele. Tiago 4,4 assim ensina: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Nesse sentido, também, Tiago 1,27, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. E o resultado deste relacionamento íntimo, de seguir, imitar e assentar, será conformação com o mundo. Neste ponto, o apóstolo Paulo nos alerta em Romanos 12, de 1 a 2. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E se não nos arrependermos, seremos condenados com o mundo. E o Espírito Santo nos exorta aqui nesta noite para nos atentarmos para as palavras que estão em 1 Coríntios 11:32. Quando, porém,
somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Este foi o erro que Ló cometeu, quando Abraão lhe permitiu o direito de escolher as terras que estavam diante dele. E Ló olhou em direção a Sodoma, uma terra aparentemente mais desenvolvida, mais verdejante, e não tardou em mudar-se para lá. Apesar de ser um homem salvo, como está escrito em 2 Pedro 2, de 7 a 8. Ló perdeu tudo o que tinha quando o Senhor destruiu as cidades da planície. É aos poucos que mudamos para uma situação de pecado e desobediência. Provérbios 4, 14 e 15 diz: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Se seguirmos conselhos errados, com as companhias erradas, e por fim nos assentarmos com as pessoas erradas, esse será o fim nosso. Nos amoldaremos ao mundo e seremos destruídos com ele. Próximo slide. O pastor Warren Wiersbe, em relação a esta passagem, comenta que, passagem de Pedro negando Jesus. Quando Jesus foi preso, Pedro não seguiu o conselho de Cristo para que fugisse do jardim. Em vez disso, seguiu Jesus e entrou no pátio do sacerdote. Lá ele ficou com os inimigos e por fim se assentou com eles. Em decorrência disso, negou Cristo 3 vezes. Aqui é pertinente também trazer uma distinção que o Warren Wiersbe faz entre esses 3 tipos de personagens que o texto traz. Os ímpios são pessoas deliberada e persistentemente perversas. Os pecadores são aqueles que erram os alvos determinados por Deus, mas não se importam com isso. Já os escarnecedores fazem poucos das leis de Deus e ridicularizam aquilo que é sagrado. Quando rir das coisas sagradas e desobedecer às leis se torna uma forma de entretenimento, é porque de fato as pessoas chegaram ao fundo do poço. E é isso que nós temos visto em nossa sociedade. Aqueles que buscam orientar suas vidas de acordo com a cosmovisão do mundo, que permitem que seus filhos se amoldem, não fazem um culto doméstico, não questionam aquilo que ele tem por fé, não esclarece, não tira as dúvidas, vai permitir que seus filhos caiam nas mãos, quando chegar numa universidade, daqueles céticos, daqueles ateus que doutrinarão seus filhos. Depois será tarde para conseguir trazê-los à cosmovisão cristã. Amados irmãos, outra valiosa lição para nossas vidas nos dias de hoje, que Deus nos apresenta da leitura de nosso texto base de Salmos 1, é que a verdadeira felicidade está na palavra de Deus. Leiamos o versículo 2 de Salmo 1. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Passamos do aspecto negativo do versículo 1 para o positivo. Que no versículo 1 daí dá uma exortada em nós, né? Mas agora vamos ao lado bom. Vamos àquilo que vai nos levar à felicidade. O salmista ele diz que o homem espiritualmente feliz caracteriza-se por uma contemplação e uma internalização consistente da palavra de Deus, com vistas à direção ética e à obediência. Mas o que fazer ao encontrá-la? Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Glória a Deus, igreja. Deu amém. Amados irmãos, outra valiosa lição para nossas vidas da leitura de Salmos 1 é sobre como é a vida daqueles que são felizes em Deus.
Versículo 3, é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prosperará. A pessoa feliz em Deus é uma bênção. Deus nos abençoa para que possamos abençoar os outros. Como nos ensina Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo, eu abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Se as bênçãos ficam conosco, as dádivas tornam-se mais importantes do que o doador. E isso é idolatria. Devemos nos tornar canais de bênçãos de Deus para os outros. É uma alegria receber uma bênção, mas a alegria maior ainda é ser uma bênção. Mas bem-aventurado é dar do que receber, como nos ensina o Lucas em Atos 20, 35. Assim como uma árvore, a pessoa temente a Deus é cheia de vida, beleza e frutos. E é o que? Proveitosa e duradoura. A parte mais importante de uma árvore são as suas raízes, que ficam dentro do solo e retiram dele a água e os nutrientes. Assim também a parte mais importante da vida de um cristão são suas raízes espirituais, que se alimentam dos recursos ocultos que possuímos em Cristo. De acordo com Colossenses 2, 6, 7, nós temos: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aqui nós verificamos uma outra característica importante da vida daqueles que são felizes em Deus, que é possuir segurança. Nas Escrituras, água potável é uma figura do Espírito de Deus, enquanto a água para se lavar retrata a palavra de Deus. A sede de água é uma imagem da sede de Deus, e com frequência um rio retrata a provisão divina de bênçãos espirituais e de ajuda para seu povo. A árvore, ela não se alimenta de seus frutos, nem é ela quem se planta sozinha, muito menos quem providencia a água para irrigar suas raízes. Da mesma forma, nós não somos capazes de nos nutrir, nem de nos sustentar por nossa própria conta. Precisamos estar enraizados em Cristo e nos alimentar de seu poder espiritual. A provisão vem de Deus. Esta é a nossa segurança. Amém. Nós não podemos confiar nas nossas forças. Amém. Nós não podemos confiar nas nossas habilidades, na nossa eloquência. Nós não podemos confiar em nada que esteja em nós. Nós temos que confiar única e exclusivamente no poder do Espírito Santo por meio de nós. Amém, igreja? Amém. Outra característica importante da vida daqueles que são felizes em Deus é ser frutífero. As árvores podem secar e morrer, mas aquele que permanece em Cristo mantém-se sempre com suas folhagens verdes e dá muitos frutos, como vemos em Salmos 92, 12 e 14. Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Glória a Deus, quer ficar velhinho, viçoso e verdejante. Sem cabelo tudo bem, a gente até aceita, mas tem que estar verdejante. Os frutos se referem aqui a várias bênçãos. Quais bênçãos? Ganhar na loteria, comprar um carro do ano, mas o que? Quem dá mais? Ter uma casa bonita, uma casa do campo. Ele não é. É ganhar pessoas para Cristo, de acordo com Romanos 6, 22, Gálatas 5, 22, 23, ó, o estudo de Gálatas, ó o spoiler. Contribuir financeiramente para a obra do Senhor, como em Romanos 15, 28, servir e realizar boas obras, como em Colossenses 10,
e louvar ao Senhor, como Hebreus 13:15. É triste quando o cristão não dá atenção às suas raízes e começa a secar. O que Jesus fez com a figueira que não tinha fruto, que não frutificava? Amaldiçoou. Longe de nós, meus amados, sermos amaldiçoados por sermos infrutíferos, por nos contentarmos com tão pouco, por nos contentarmos em vir aqui somente para receber e não para abençoar. Lembre-se que as árvores não comem os frutos, eles são para os outros. Também não podemos esquecer que frutos não são a mesma coisa que resultados. A gente é muito movido na sociedade hoje por resultados, né? O pastor não é de número, né? O pastor não faz parte, o pastor é administrador, ele administra os números. Pois frutos têm dentro de si as mesmas sementes para mais frutos, diferente de resultado. São decorrentes da vida de Deus fluindo por nós. No final do versículo 3, temos outra característica importante da vida daqueles que são felizes em Deus, que é ser próspero. Agora eu ouvi um glória a Deus bem alto, aleluia! A frase, tudo quanto fizer prosperará, não significa, aí vai vir agora, vamos ter que receber, que o justo será imune ao fracasso, ou às dificuldades. Também não se trata de uma garantia de saúde, riqueza, felicidade. Significa que, quando aplicarmos a sabedoria de Deus à nossa vida, produziremos melhor e teremos a aprovação de Deus. É isso que devemos entender por prosperidade. E darmos o nosso melhor para o reino de Deus. Amém? Amém. Tudo que fizermos com excelência. Isso vai prosperar cada dia mais. Aí tem aquela frase secular, né? Gentileza gera gentileza. Quantos envolvem, né? Mas aqui não é gentileza gerar gentileza. Aqui é saber que a prosperidade é uma forma de glorificarmos a Deus por meio de nossas vidas. É nós recebermos e não retermos, não sermos poços, sermos canais. O poço recebe a água e retém. O canal é passagem. Da mesma maneira que uma árvore absorve a água e os sais minerais e produz frutos deliciosos, nós também devemos absorver a palavra de Deus a fim de termos atitudes que honrem a Deus. Para alcançarmos algo que vale a pena, devemos ter a palavra de Deus em nosso coração. Amados, como verificamos, a primeira metade do Salmo, ela descreve uma pessoa temente a Deus, enquanto a segunda metade agora se concentrará basicamente nos ímpios, aqueles que os cristãos devem procurar se afastar, deixar que morram. Como eu ouço, já ouvi determinado parente meu falando que ele é tão santo, que ele cortou ir para festas, não participa de festas de família, que lá rola tudo que é do ímpio assim. Não, gente, a festa que eu estou falando não é aquela festa do latino, não, que ele cantava aquele negócio que vai rolar, não. É festa comum, mas aí ele é tão santarrão que ele falou que ele não frequenta mais essas festas para não se misturar com as pessoas. Aí tem uma história que é curiosa, de um desses fariseus que interpretam a Bíblia a seu bel prazer, disse em um debate: não, o cristão não deve frequentar festas. Aí um irmão virou e levantou para ele: mas meu amado, o que você faz daquela passagem bíblica que Jesus realiza o seu primeiro milagre numa festa de casamento? Ele, então, Jesus aí não era para ter ido, gente. Olha como é que é o nível da interpretação bíblica. Assim, avançando para os versículos 4 e 5, temos uma descrição de quem são os ímpios e a maldição que está sobre eles. Leiamos. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Próximo slide, hein? Por isso os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores da comunidade dos justos. Assim, se a pessoa feliz em Deus é descrita como uma bênção, estes ímpios são as pessoas que precisam de uma bênção. As Escrituras descrevem os perversos de várias maneiras, sendo que nesse caso a imagem usada é a palha. Ao contrário dos justos,
que são como árvores, os ímpios são mortos, sem raízes, espalhados por toda parte, destinados ao fogo. A palha não tem valor algum. Quando os grãos são selecionados, o vento leva e espalha ela embora por toda parte, e ela acaba o quê? O que resta sendo queimada. João Batista usou as mesmas imagens de árvore, fruto e palha para divertir os pecadores e chamá-los ao arrependimento. Em Mateus 3, 7, 12. A palha, observe, ela fica muito próxima dos grãos, mas no final os dois são separados. A palha é levada pelo vento ou queimada. Até que isso aconteça, temos a oportunidade de testemunhar aos ímpios, a essas palhas que estão próximas de nós, grãos, e levá-los para Cristo. Amém, igreja? Amém. Mas quando o dia do julgamento chegar, o Senhor, o justo juiz, separará o trigo do joio, as ovelhas dos bodes e os grãos da palha, e nenhum incrédulo mais poderá reunir-se com os justos, como a palavra diz. Amados, uma valiosa lição da leitura do versículo 6a é que aqueles que buscam a verdadeira felicidade recebem a aprovação de Deus, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Já realizando aquela lição que o pastor mandou todos fazerem, eu não peguei essa bênção, mas fiz lá em casa. Eu vi na versão da Ara, ao meio da revista atualizada, e a tradução diz outra coisa, que é a mesma coisa. Pois o Senhor, aqui não é a prova, o Senhor conhece o caminho dos ímpios. O verbo conhecer não quer dizer que Deus está apenas ciente da existência dos justos em nível intelectual e que se lembra deles. Antes significa que os escolheu e que os guardou providencialmente, conduzindo-os por fim à sua glória. Qual o destino daqueles que buscam a felicidade que não provém de Deus? 6b. Mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo começa com a ideia de ser bem-aventurado e encerra com o conceito de ser destruído. O caminho dos ímpios perecerá, o caminho do prazer, do orgulho, da incredulidade, da descrença, da profanação, da perseguição, do adiamento, da autoilusão. Todos estes caminhos terão fim. Próximo. Conclusão, meus amados. A equipe de louvor pode se posicionar também. Onde está a sua felicidade? Peço que não se distraiam com a movimentação, peço que prestem atenção nessas palavras, que é o fechamento da mensagem importante. A palavra de Deus é a fonte da verdadeira felicidade e deve ser a fonte da sua, da minha felicidade, da nossa felicidade. A felicidade existe, não é ficção, está ao nosso alcance. O Salmo 1 diz que aquele que é feliz é como uma árvore plantada junto à fonte, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo que ele fizer será bem sucedido. Enquanto as alegrias dos ímpios são superficiais e passageiras, a felicidade do justo, ela é profunda e permanente. Enquanto a fonte de prazer do ímpio é o pecado, a fonte do prazer do justo é a palavra de Deus, e o Deus da palavra. Glória a Deus. Quando a nossa felicidade está em Deus, nossa vida lança suas raízes em lugares férteis. Quando a palavra de Deus é a fonte do nosso prazer, somos como uma árvore junto à fonte, sempre verde, carregada de frutos. Quando o nosso prazer, ele jorra do trono de Deus, o mundo à nossa volta pode estar seco como um deserto, mas nós floresceremos e frutificaremos como árvore plantada junto à fonte. A verdadeira felicidade não é tanto uma questão de ter, mas sobretudo de ser. Essa fonte de vida é o próprio Deus,
é quem está plantado em Deus é verdadeiramente feliz. A palavra de Deus é a fonte da verdadeira felicidade e deve ser a fonte da sua felicidade. Eu volto a falar. Essa palavra de Deus, ela está disponível em toda a Bíblia, pois ela é a revelação especial de Deus ao homem, para conhecê-lo mais e mais em cada dia de nossas vidas. Tenho uma excelente notícia para aqueles nesta noite que ainda não encontraram esta verdadeira felicidade. Ela está disponível agora mesmo para você. No texto que nós estudamos em Salmos, a palavra era a Torá, toda a escritura disponível, toda a revelação de Deus para o seu povo naquele momento, e o que o texto foi escrito. Mas em outras passagens bíblicas nos é ensinado que Jesus também é descrito como a palavra, a revelação de Deus ao homem. Próximo slide. Leiamos o Evangelho de Jesus de acordo com o que está escrito em João 1:4. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Meus amados, a boa notícia é o Evangelho, que Jesus está disponível para todos aqui nesta noite. Basta você crer, acreditar e confiar. Inicialmente, no seu primeiro passo para crer é se arrepender dos seus pecados. Confiar não em sua capacidade de ser santo, não em sua capacidade de chegar ao céu, mas naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, porque Ele era Deus e abriu mão da sua glória e majestade para vir à terra ser como nós, homens, mas não pecador. Ser a palavra que fez tudo ser criado. Ele criou todas as estrelas e não há uma que não venha quando Ele chama pelo seu nome. É esse Deus poderoso que está aqui disponível para nós nesta noite. E é disponível para apenas crer e acreditar de que tudo que Ele fez por você foi por amor. E receba Cristo como seu Salvador e saia daqui feliz, que cada dia mais você crescerá em estatura e graça diante dEle. E peça que Deus, Ele se revelará a ti sim, todos os dias da sua vida, até que Ele venha buscar a sua igreja. Amém? Amém.